Olá, pessoal. Vamos continuar o conteúdo de trocadores de calor que a gente não terminou na aula passada. E hoje a gente vai falar sobre transferência de calor por convecção interna e externa em banco de tubos. Esse tipo de trocador de calor, banco de tubos, é o que a gente vai modelar para a nossa caldeira. Os nossos pré-aquecedores de ar e o nosso economizador, eles são trocadores de calor desse tipo. E eu acho que eles são mais utilizados nesse tipo de função mesmo, para pré-aquecer a água de alimentação de alguma indústria, para recuperar calor de algum processo. Então é um tipo de trocador de calor bastante usado na indústria. Quando a gente fala de banco de tubos, é um amontoado de tubo mesmo, e o escoamento vai ser um escoamento cruzado, né, onde vai estar nesse caso, no nosso caso, vai ser o gás de combustão fornecendo energia térmica, né, para o que quer que seja aquecido, e a gente vai pré-aquecer, nesse caso, água e ar, né. Quando a gente for trabalhar com pré-aquecedor de ar, a gente tem os gases quentes passando por dentro dos tubos. E quando a gente trabalhar com pré-aquecedor de água, que é o economizador, os gases quentes vão estar por fora do tubo. E são motivos práticos diferentes. Quando a gente tem a possibilidade de deixar os gases quentes passando por dentro do tubo, isso é preferível, porque os gases quentes eles estão carregados de cinza. Eles carregam cinza consigo, né? E com o tempo essa cinza ela vai sujando a superfície, ela vai formando incrustações. E é mais fácil fazer a limpeza e manutenção desse tipo de trocador de calor enfiando um grande escovão dentro desses tubos e limpando isso na força bruta mesmo, do que ficar limpando o exterior desses tubos arredondados aí, desses tubinhos redondos aí, que às vezes pode ser uma superfície com serpentina ainda. Então, se a incrustação for externa aos tubos, é mais difícil de fazer a manutenção. A questão do economizador, os gases quentes eles não estão passando por dentro dos tubos, porque o que precisa passar por dentro dos tubos é a água, porque a água, nesse caso, ela vai estar pressurizada. No caso de vocês, ela está 64 bar, né? E é mais fácil manter o tubo pressurizado do que um caixote metálico pressurizado, né? Então, por questões práticas aí também de operação, o economizador tem a água pressurizada passando por dentro dos tubos. Geralmente aí o que a gente tem que resolver nesse caso deixa eu vir para uma figura que eu quero. Aqui. Geralmente o que a gente tem que resolver é uma redezinha, um circuitinho de transferência de calor bastante simples, tá? Aí no comecinho eu dei uma complicadinha botando um trocinho em paralelo, mas que também, né, não é lá grande complicação, né? Porque a gente sabe aí desde o início da graduação é resolver esses sisteminhas elétricos aí em paralelo. Ah não, essa matéria é do segundo grau. Desde o segundo grau. Então a gente resolve circuitinho elétrico. Então, o que eu coloquei em paralelo ali, internamente, eu estou chegando ali eu tenho o TI, né? Então eu estou com a temperatura interna do tubo, a temperatura quente interna ao tubo e a temperatura fria externa ao tubo. Então, o que acontece para essa transferência de calor é que o calor ele tem que vencer a resistência térmica de convecção interna. E nesse caso, aí a minha complicaçãozinha foi que a gente pode levar em consideração, às vezes, uma radiação interna, né? Uma radiação por meio participante. Então, o gás quente, se tiver uma temperatura acima de uns 400, e acho que eu até tenho escrito aqui, 450 graus, tem até ali a referência daquele Anaratone, que ele dá algumas correlações para a gente levar em consideração a resistência térmica devido à radiação gasosa interna aos tubos com meio participante. Então é o gás que quando fala de meio participante em radiação, às vezes dá uma complicada,
Mas como a superfície interna do tubo é muito comportada, a única coisa que o gás vai ver é a si mesmo e ao tubo, né? Então tem tubo em todos os lados. Então é uma radiação com meio participante fácil de resolver, tá? Então, se no tubo os gases estiverem acima de 450 graus, a gente pode levar em consideração a participação da radiação gasosa, tá? As frações mássicas que vão contribuir com a radiação gasosa vão ser a do CO2 e a de vapor d'água, as que mais contribuem. Se a gente não considera a radiação interna, vai ser um circuitozinho simples de convecção interna, seguida de condução na parede do tubo e convecção externa fora dessa tubulação. O equacionamento para banco de tubos a gente utiliza para resolver a convecção externa, enquanto que a convecção interna a gente vai lá no capítulo do Encropeira para radiação, para convecção interna, acha uma correlação lá para tubo e a gente pode utilizar aquelas correlações para Nusselt que o Encropeira fornece lá para calcular a convecção interna. No caso do trocador de calor de vocês, do economizador, o economizador de vocês é uma grande serpentina dentro de um caixote, né? Então são várias serpentinas e ele vai atuar como um banco de tubos para convecção externa, né? Porque é isso que o escoamento vai ver, ele vai ver vários tubos passando ali dentro desse caixote onde vai ser a área de seção de escoamento do ar, do gás, mas internamente o tubo está passando por uma serpentina. A gente pode utilizar, em alguns casos, a simplificação de que essa serpentina é um tubo muito comprido. Tá? Então a gente pode utilizar a correlação para convecção interna em tubo para trabalhar como se fosse para resolver a convecção interna dentro de uma serpentina. Tá? Só que daí, em vez de fazer um tubo de 10 metros, ou sei lá quanto, acho que eu exagerei, né? Mas eu não lembro quanto que é o de vocês. Se em vez de fazer um tubo de X metros, aí vários tubinhos, né, para tentar dar conta das voltinhas da serpentina, não. Considera que é um único tubo grande. Daí pode surgir uma angústia, professor, mas tem a curvinha. De fato tem a curvinha. A curvinha ela vai trazer algumas modificações ao escoamento, né? Ela vai tornar o escoamento mais turbulento, mas é uma região muito pequena comparado ao todo do trocador de calor, né? E assim, quando a gente faz simplificação, a gente tem que avaliar, né? Se a gente tem acesso a uma correlação que já foi estudada e bem recomendada para a serpentina, usa da serpentina, né? É algo que eu não fui atrás ainda. Mas eu não preciso dar conta de tudo, né? Vocês vão atrás também, caso isso seja algo que seja do interesse de vocês, né? Caso alguém venha trabalhar com isso. Ali depois tem só como resolve a convecção interna para tubo. Como que faz o cálculo para condução de calor no tubo. Isso é Transcal 1, né? Isso eu acho que todos vocês já viram. Deixa eu voltar. Esse aqui é o desenho é o economizador de vocês. Então eu falei 10 metros, não foi tão absurdo. De vocês está 7,5, né? Eu acho que é o de vocês esse aí. Não tenho certeza, mas acho que é. Se não for o da planta de Lages, isso aí pode ser da planta de Capivari de Baixo, lá de Tubarão, a Jorge Lacerda, que daí essa figura daí eu tirei do trabalho do Miyake. Não sei de qual dos dois é, porque eu não botei referência, né? Falei nisso. Pelo tipo de desenho, eu acho que é de Lages. Eu acho que foi eu que fiz esse desenho aí. Vamos lá. Aqui eu já mostrei essa figurinha para vocês, né? Uma camadinha de... Se a gente tem camada de óxido, né? E a gente sempre vai ter alguma incrustaçãozinha, exceto se o tubo tivesse... Se acabar de passar por manutenção ou for um trocador de calor novo, né? O que é um trecho muito curto da vida de operação de um trocador de calor, né? Então,
dependendo do tipo de trocador de calor, né? Dependendo do tipo de ambiente onde ele está instalado também. Mas alguns lugares são muito propensos a esse tipo de oxidação. Então, de acumulação aí de cinza e desse material que é um isolante térmico muito bom. É um excelente isolante térmico. Pena que a gente não quer isolar o calor, né? A gente quer trocar o máximo possível de calor. Tem alguns dados ali daquele CACAS de 91, ele traz ali a condutividade térmica para incrustação que vem da incineração de carvão. Então ali, ó, 0,0017 watt por metro Kelvin. E ali, quantidade térmica desse óxido na ordem de 0,59 watt por metro Kelvin. Daí já é alguma outra condição, tá? Ocorrente internos, cantos superaquecedores e reaquecedores. Esses óxidos aí não é algo muito distante da nossa vida, não. Tá? É que a nossa água aqui, ela costuma ser uma água muito boa, muito bem tratada. E não é uma água pesada. Não é água pesada, é água dura, eu acho que é o nome. Água pesada é água feita com deutério. Isso aí. Não é água dura. Então, algumas... Mas quando eu fazia café na chaleira, e eu sempre fazia a mesma quantidade de café, eu sempre sabia até onde eu colocar preencher a minha aguinha, porque na chaleira ficava marcado onde ficava evaporando todo dia. Né? A diferença é que nas caldeiras, é um evaporador que está evaporando 100 toneladas de água por hora, né? E de fato evapora. Então, aqui na chaleira, o objetivo não é evaporar, o objetivo é só ferver. Então, mas em alguns países onde tem uma água um pouco mais complicada para o consumo, daí fica mais fácil de ver esse tipo de incrustação na panela. É um tipo, né, de incrustação. Vamos lá. Como resolver esse negócio? Pega o encropeira, pega um senjo de transferência de calor, tá? É por aí que começa. Então, acha o teu caso, vê que tipo de trocador de calor você está operando. Né? No caso de banco de tubos, a gente começa vendo se o nosso trocador de calor está com os tubos alinhados ou com os tubos alternados. Daí a gente tem que calcular a área de seção transversal que a gente tem para o ar passar, o ar externo passar. Né? E para isso é vital que a gente saiba qual é a vazão máxima dos gases que vão passar ali. Né? Por isso que vocês já fizeram a etapa de calcular a vazão máxima de gases que é gerada da combustão da caldeira de vocês. Então, com essa vazão máxima, agora a gente lembra, né, que vazão máxima é igual a ρVA, a gente acha a densidade porque a gente conhece a temperatura de saída. A área de seção transversal é uma questão geométrica, a vazão dos gases vem do cálculo lá da combustão, e a gente consegue descobrir qual é a velocidade que esse escoamento vai ter em volta desse tubo desses trocadores de calor. Tudo faz muito sentido. É muito legal. Aqui a gente tem uma figurinha, né, de padrão de escoamento em banco de tubos escalonados e em linha. Tá? Quando a gente discute convecção, a gente sempre tem que... Daí tem alguns casos onde a gente começa a discutir minúcia, né? Se a gente olha para a figura da esquerda, tem alguns vórtices ali, como se fossem umas recirculações que existe entre a saída a parte a jusante de um tubo e a montante de outro. Né? Enquanto que no escoamento ali que está com tubos escalonados, o caminho é mais ajustado para que esse escoamento do gás externo ele não fique fazendo esse tipo de recirculação. Então, o gás que sai com velocidade alta, apertadinho, por estar alinhado ali com dois tubos, né, tem só a seçãozinha para passar entre tubos, ele já vai encontrar de frente um outro tubo, né? Então, é uma convecção um pouco mais favorecida, né? Então, a tendência é que os trocadores de calor com tubos escalonados tenham um coeficiente de convecção
externa maior. Ok? Então, se a gente tem velocidade, conhece o fluido, porque a gente conhece a temperatura, a gente tem como calcular as propriedades dele, né? Tem como calcular a densidade, viscosidade, o número de Prandtl. E se a gente tem a velocidade e o comprimento característicos do nosso trocador de calor, que provavelmente nesse caso vai ser o diâmetro do tubo, exceto caso seja dito contrário, mas pelo jeito aqui não é o Reynolds D, é o Reynolds com diâmetro, então sim, é ρV D sobre μ. Daí a gente tem que ver qual é o nosso tipo de trocador de calor. Essa equação dos Zukauskas, aí ela funciona para Prandtl entre 0,7 e 500 e para o N maior que 16. Esse N aí é o quê? Deixa eu ver se eu lembro. Eu acredito que esse N seja a quantidade de tubos, de fileira de tubos, tá? Isso aí tá bem descrito no Encropeira, tá melhor descrito lá. Daí tem que escolher, meu trocador de calor é em linha ou escalonado? Qual é a faixa de Reynolds que eu tô? Daí vai escolhendo ali a situação, tá? Não é muito complicado não. Fator de correção, F, para ser usado num caso de Nusselt para um número de linhas menor que 16, tá? Daí tem como analisar isso aí também. Então aquilo ali é para número de linhas tá, para ser usado naquela equação de cima ali, ok? Dá uma olhada aí e já acha um multiplicador aí para fazer o equacionamento, para fazer para utilizar esse tipo de equação. Olhando a cara daquela equação, ela parece que tem cara de nada, né? Tem um cara de algo estranho. Então tem um número que multiplica um Reynolds elevado a uma fração, multiplicado um Prandtl na fração, né? E mais uns Prandtl ali com temperatura de superfície. E que essas correlações, elas vêm de trabalhos de teste, de uma porrada de teste, e de ajuste desse tipo de ajuste dos resultados para caber dentro desse adimensional que é o Reynolds e o Prandtl, tá? O interessante de fazer trabalho adimensionalizado é que quando a gente acha uma solução adimensional, ela serve para muitos casos, né? A gente simplesmente tem que depois pegar a nossa vida real dimensional, calcular o valor do Reynolds e do Prandtl nesse caso e ver se encaixa na nossa situação, né? É um tipo para quem tem vontade de fazer alguns trabalhos de simulação aí, quando vocês olharem as adimensionalizações, não tenham medo não, tá? Olha com calma e carinho, aprenda a fazer esse negócio e dá para trabalhar de forma, eu acho, bastante elegante. Tem algumas correlações aqui, ó, além daquelas ali dos Zukauskas, isso aí eu falei que é do Encropeira, mas esse azulzinho aí é do Senjo, né? Mas aqui do Encropeira, eles são muito parecidos nessa seção. Tem ali outras relações, tipo a de Grimson, mais Zukauskas ali, tem Gnilinski e por aí vai, tá? O que eu recomendo? Testa algumas condições, né? Se a gente for fazer uma engenharia reversa, tipo no caso da planta de vocês aí, eu tinha os dados da planta operando, né? Eu já tinha alguns dados dela de temperatura, de velocidade, eu tinha os dados também os dados geométricos de construção desse trocador de calor. Então eu pude testar várias correlações a partir da geometria e dos dados de projeto para ver qual dessas correlações melhor se aplicava ao meu caso, tá? Depois que eu consegui achar a equação que melhor se encaixava ao meu caso, eu tenho então uma curva característica para aquele meu escoamento, né? Então, se digamos a correlação que melhor que melhor se aproximou de mim foi o do Grimson, né? Então eu tenho ali que calcular Reynolds e Prandtl
e calculo isso aí de projeto e calculo do que eu tenho de medição, né? Eu vou encontrar uma curva que tem o formato, uma certa forma ali específica que vai variar com a velocidade, vai variar com a temperatura, né? Porque Prandtl uma propriedade bastante variável com a temperatura, a densidade e viscosidade também, né? Então, conforme eu vou, depois que eu encontro qual é a característica do meu trocador de calor, como é que ele vai funcionar, né? Qual a correlação que melhor explica o meu trocador de calor, eu posso meio que fazer uma calibração ali. Eu pego a equação que melhor se adequou, boto um fator ali de ajuste, né? Para que um multiplicador, para que pelo menos em um caso, em uma medição que eu tenha, eu consiga deixar com que a minha equação forneça o valor exato daquilo que eu tenho medido, né? Então eu coloco um multiplicador de ajuste ali, e a partir dali eu posso ter uma equação para prever o comportamento desse trocador de calor quando eu variar as condições de projeto que eu não tenho medição, né? Isso é interessante para o caso onde a gente tem um dado de projeto, tem algumas poucas medições dessa caldeira, né? Então a gente pode contrastar projeto com realidade, e daí depois a gente pode extrapolar um pouquinho, é uma extrapolação com uma certa segurança, né? Que a literatura nos dá, para poder variar os parâmetros de operação desse tipo de trocador de calor, ok? Mais correlação, aqui é para radiação gasosa, aqui só para curiosidade, vocês ver as caras que elas têm, tá? Como é que foi tratada aí a radiação gasosa em paralelo, né, com a convecção interna. E agora vamos para aqui, falar que eu esgotei o assunto disso aqui? De forma alguma. Tem trocentos outros tipos de trocadores de calor, tá? Tem os trocadores de calor casco e tubo, tem os de placas paralelas, tem... sei lá o que mais que tem. Vão ter trocador... enfim, tem um monte de tipos de trocador de calor aí, tá? Eu até tava dando uma zapeada num livro hoje ali e vi uma montoeira de foto de trocador de calor, então tem trocador de calor de tudo quanto é tipo. Coisa boa é que também tem correlação e tem estudo para trocador de quase tudo quanto é tipo, né? Então a gente tem que buscar na literatura quando a gente quando a gente enfrentar essa necessidade. Eu acho um estudozinho bacaninha, gostosinho, tá? Não acho chato isso não. Ele não tem lá grandes complicações, né? Às vezes as maiores complicações que eu já encontrei nesse tipo de trabalho é encontrar uma correlação que melhor se adeque ao nosso caso, ou buscar fazer um ajuste na correlação na melhor que eu encontrei, tá? E tentar analisar se isso vai dar um resultado coerente ou não. Mas tem correlação para tudo quanto é tipo de trocador de calor. Alternativa a esse método de trocentos tipos de trocador de calor, de correlação aqui para trocador de calor, serão soluções numéricas, né? Seria modelar esse trocador de calor de fato e aplicar isso aí num CFD, né? Aplicar esse trocador de calor aí numa solução numérica. E daí a gente pode ir para aqueles pacotes. Eu não sei se o ANSYS resolve coisa de fluido, não lembro, mas tem o Consol, tem outras plataformas aí que resolvem também esse tipo de trocador de calor. Quem já trabalhou com isso aqui na nossa UTF aqui, que eu sei que tem um pouco mais de contato com isso? O professor Luan, apesar dele ser da parte estrutural, eu acho que ele saberia dar uma guiada nessa parte do ANSYS principalmente. Acredito que o professor Dalmas, o professor Christian, ele tem a abordagem do Larry Boltzmann, né, que é uma abordagem diferente do CFD, mas que também resolve isso de forma bastante elegante, né? Então são colegas aí que vale a pena vocês conversarem, tá? A professora Raquel também, acho que já trabalhou com essa abordagem. Eu nunca trabalhei. Tá, então por isso que eu estou citando os colegas aí,
porque eu acho que eu saberia analisar, orientar até, mas não resolver os pepinos, né? Então, saberia indicar direções, mas não de fato falar, faz assim. É assim que faz, que vai dar certo. Não tenho esse conhecimento ainda. Ok? Vamos então para a torre de resfriamento. Aqui que bonitinho, né? Figurinha de torre de resfriamento. Às vezes quando a gente pensa em torre de resfriamento, só que a gente pensa é isso aqui, ó, que tem ali embaixo, né? Aquelas grandes torres que a gente vê, geralmente associada a plantas termoelétricas movidas à energia nuclear. E parece quase um símbolo, né, de energia nuclear. Já falou de energia nuclear, já bota essas torres aí. Mas elas são uns sistemas de evaporação, tá? Então, é como se fosse um grande suador da tua planta. Da mesma forma que a gente evapora para que o nosso suor, para que a água do nosso suor absorva calor da nossa pele e possa evaporar, né? Então, o processo de mudança de fase da água do nosso suor tem que absorver uma quantidade de energia absurda, porque ela vai mudar de fase, ela vai partir para uma outra configuração, né? Em vez de ter moléculazinha ali tudo próximazinha de boa ali, que é o do estado líquido, ela vai partir para um estado de uma molécula livre, né? Que já não tem mais conexão com as outras moléculas, né? Já não tem mais as forças de coesão e de viscosidade que tem no líquido. Então, precisa passar por uma outra etapa. Então, a quantidade de energia que essa molécula tem que absorver é muito grande, tá? Para poder mudar de fase. Então, essas plantas aqui, elas funcionam de forma muito similar ao nosso suor. O princípio é falar que o princípio é o mesmo, né? Não, o nosso princípio é muito similar ao jarro de barro, né? Tem uns filtros de barro que mantém a água sempre fresquinha, porque aquilo lá é uma substância, é um material poroso que permite com que a água escape um pouquinho, né? Como se fosse um suor mesmo, né? E na superfície externa a água consegue pular para um estado de vapor se tiver umidade favorável no ar, tá? Se o dia estiver muito seco, esse sistema funciona muito bem, porque se a gente pensar na água de um vaso de barro, ou o que acontece na nossa pele, a água ela vai encontrar um ambiente com uma saturação muito baixa, né? Então o ar está propenso a receber uma carga maior de água em si, porque ele está com uma umidade muito baixa, né? Então, o que geralmente faz com que o ar tenha essa umidade relativa muito baixa? Deixa eu pensar. Na verdade, quando a gente vai falar de clima, a coisa aperta, né? Porque eu tenho mais vivência de clima quente e muito úmido, né? Até vou mostrar para vocês ali uma previsão do tempo para amanhã em Joinville, né? Umidade relativa de 99% às 6 da manhã, né? E a gente vai conversar o que fazer, né? O que isso causa, né? Mas se a gente tem um ambiente saturado, se o ar está saturado, ele não vai mais absorver água, né? A água que entrar mais nesse sistema do ar, nesse corpo de ar, ele vai condensar. Essa água condensa e chove, tá? Então, quando o ar é quente e seco, eu acredito que daí é clima de deserto, o ar daí sim ele consegue absorver uma quantidade maior de água. Então, se a gente tem uma quantidade fixa de água, daí é melhor não pensar num ambiente tão complexo quanto a nossa atmosfera, mas pensar num quarto fechado, né? Se a gente tem um quarto fechado com uma massa fixa de ar de água dentro daquele quarto, que é a umidade que já tinha entrado ali, se a gente aumenta a temperatura, né, então se a gente liga um aquecedor que simplesmente vai injetar calor, tá?
a temperatura vai aumentar, o ar vai ter a sua umidade relativa diminuída, né? Porque conforme o ar fica mais quente, ele conseguiria carregar uma massa maior de água em si, na sua massa de ar. Quando a temperatura baixa, né, então é um caso, se a gente imaginar um equipamento que apenas retire calor, que é o caso do ar-condicionado split, né? O ar-condicionado split, ele apenas remove calor, então, no caso ali, a água vai para fora, né? Também. A água do ar escorre para fora, porque senão ia ficar pingando dentro do quarto. Por que ficaria pingando dentro do quarto? Porque o ar baixou de temperatura e não consegue mais dar conta de segurar toda aquela água que ele tinha antes dissolvida na massa de ar. Então ele pingaria assim no chão e ia fazer uma pocinha de água que condensou do ar, né, ali perto do ar-condicionado. O split tem essa função de pegar essa água e jogar fora para a gente do quarto. Então o split tem ainda a função de esfriar o ar secando o ar. Tá? Daí a gente tem um ar... Daí eu vou dizer que o quê? Que o ar está com baixa umidade relativa. Eu acredito que na saída de um ar-condicionado desse, a umidade, o ar estaria até saturado. Né? Ele iria saturar, ele vai baixar de temperatura e ele vai entregar, ele vai deixar gotejar a água que ele não aguenta mais. Mas ele vai carregar aquilo que ele aguenta. Então ele vai carregar 100% daquilo que ele aguenta, que é uma quantidade menor, é uma umidade absoluta menor, mas é uma umidade relativa de 100%. Tá? Pois é, tô falando, e não falei dessa questão de umidade absoluta e relativa, né? A umidade absoluta é, de fato, a quantidade de água, né, em quilograma de água que existe na massa de ar seco. Então, se a gente conseguisse reservar essa água, né, se a gente fosse um dobrador de água, tipo a Katara, né, que consegue dobrar nuvem, dobra, enfim, parar de falar do meu desenho, mas Avatar é o melhor desenho ever, tá? Assiste Avatar, bota umas legendinhas em inglês lá, vai começando. É muito bom para ficar afiado, para ir treinando o ouvido no inglês, é um vocabuláriozinho acessível, tá? E muito massa. Não vou dar spoiler. Mas se a gente conseguisse reservar, se a gente conseguisse capturar essa água do ambiente e pesasse a água e depois fizesse uma continha lá para pesar a massa de ar seco, e se a gente fizesse essa relação, quilograma de água por quilograma de ar seco, a gente tem a umidade absoluta. A gente está, de fato, medindo o quanto tem de água dentro daquele ambiente. Tá? A umidade relativa é sempre em relação ao máximo que o ar consegue carregar consigo de água. Só que esse máximo, ele varia com a temperatura. Então, uma temperatura baixa consegue... Um ar com temperatura baixa tem uma capacidade pequena de carregar umidade. Então a gente pode ficar com um ambiente de baixíssima umidade absoluta, mas saturado, né, com 100% de umidade relativa, porque é tudo que o ar consegue carregar, e às vezes tudo que ele consegue carregar é muito pouco. Daí fica um ambiente muito seco. Isso é o que acontece na Antártida, né? A Antártida ela é um excelente local para se colocar satélite, e o deserto do Atacama também no Chile, e tem alguns outros locais assim no mundo que são ambientes extremamente propícios para se colocar grandes telescópios, né? Investir aquela porrada de dinheiro que é necessário para isso, que eu acho que é uma grana extremamente bem investida, porque é uma ciência muito legal, né? Ajuda a explicar o nosso mundo. Mas como tem pouca umidade nesses ambientes, porque a temperatura é muito baixa, ou no caso da Antártida, eu não sei exatamente o que faz o Atacama ser tão seco. Eu não sei se ele está ensanduichado entre as cordilheiras e o Pacífico, ou se é Pacífico
Cordilheiras e depois Atacama, não sei dizer. Não sei por que lá é tão seco. Mas por ser um ambiente muito seco, essa umidade não interfere tanto na visão que a gente tem do céu, né? Então, a gente consegue ter um céu mais límpido sem umidade, ok? O que eu falei, e faltava o caso contrário, né? Do ar, então, no ar quente, ele tem a capacidade de carregar muito calor, né? E daí pode ser o caso de estar numa temperatura, já estar numa umidade absoluta muito alta, e por estar tão quente, é capaz que ele conseguisse aguentar ainda mais um pouquinho de água dissolvido, dissolvido, deixa eu ver, acho que é a palavra, não, esqueci a palavra. Disperso ali dentro, tá? Não é dissolvido não, eu acho que não. Então às vezes a gente pode ter temperatura muito alta, umidade absoluta muito alta e ainda não ter atingido a umidade relativa de 100%. Tá? Quando a gente observa que a umidade relativa chegou em 100% e teria quase passado, né? Quando a gente vê, por exemplo, as janelas dos nossos ambientes condensadas, né? Com água condensada ali dentro. Por ter uma superfície fria, o ar que encontra aquela superfície fria perde, né, pontualmente ali, a sua capacidade de aguentar aquela água dissolvida dentro dele. Daí ele condensa na superfície fria, tá? Que é basicamente o que acontece na serpentina do split. Falei pra caramba. Vamos para a torre de resfriamento, né? Que precisa desse tipo de conceito para funcionar, tá? Para funcionar não, né? Para ser entendido. Então aqui tem diversos tipos de torres, né? Aqui são escalas industriais, bem grandes. Aqui tem torrezinha aqui ó, o sisteminha nuclear, né? Que é fechado. Eu acho que isso aqui é nuclear, deixa eu ver. Isso, a nuclear. Ele vai pegar um pouquinho, ele bota o riozinho aqui, né? Ele bota o rio ali como água de... esqueci o termo. Como se fosse para completar, né? Por quê? Como a gente tem água evaporando, é um sistema que exige evaporação e às vezes as quantidades, os montantes de evaporação são gigantes, né? Então a gente precisa de uma fonte de água para reabastecer esse ciclo, ok? Vamos lá. Aqui tem mais um exemplinho. Então, aqui é uma figurinha bacana, né, que mostra como é que funcionaria isso. Então, a água quente ela entra e ela é aspergida, talvez essa é uma palavra que me veio na cabeça, mas é jogada num spray para que ela tenha uma área de contato bem grande, uma dispersão bem grande das partículas e favorecer essa evaporação, né, em contato com o ar que passa em contracorrente subindo. Então o ar seco, né, o ar ambiente, ele entra por baixo, passa em contracorrente e encontra essas partículas de água que estão caindo e vão fazer a evaporação até que o ar fique saturado, tá? Então o ar na saída dessa torre de resfriamento, né, no caso extremo de máximo funcionamento aí, ela sai saturada, tá? Lembrei de um princípio também de fazer leite em pó, tá? Tem até um canal no YouTube chamado Manual do Mundo, que o Iberê, o guri lá, ele vai para uma fábrica, não lembro, na verdade não é uma fábrica, acho que é um laboratório de engenharia de alimentos, alguma coisa assim, que ele mostra como é que faz leite em pó. Então, é uma câmara fechada, onde em cima é feito o leite jogado num spray, né, em algo que vai deixar o leite em gotículas muito pequenas, e em contracorrente por baixo é injetado o ar quente e seco, né? E daí o ar quente e seco vai encontrar essas partículas muito pequenas de leite, vai evaporar a parte líquida e vai deixar cair o que não era líquido e o que não evapora, né? Que no fim das contas é o leite em pó, né?
Não tinha lembrado desse tipo de aplicação, mas é também muito similar. E também no mesmo canal eu vi que, se eu não me engano, para fazer café solúvel, o processo é similar. Ah, não. Eles estavam falando da... Ah, não. Daí já estou misturando as coisas. Daí já é uma fábrica de leite condensado que eles comentaram que a água que sai da evaporação do leite condensado, ela é utilizada nos outros processos como ingrediente de outras etapas de outros produtos que precisam de água. Então rola esse reaproveitamento da água do alimento aí. Aqui temos uma figurinha do Senjo, né, que é um exemplinho bastante claro, bastante direto, para a gente poder resolver e brincar um pouquinho. E mostra aí um caso aí, ó, de ar entrando temperatura de 20 graus e a umidade relativa de 60%. E ele sai a umidade relativa de 100%. Então, ele foi dado tempo e oportunidade e área de contato suficiente para que esse ar se misturasse bem com essas partículas e conseguisse absorver o máximo de água possível que ele conseguia. Então, ele sai com umidade relativa de 100% e uma temperatura alta. Então, por que ele sai com temperatura alta? Porque agora, aquela é a fração que está carregando a água na forma de vapor, né? Então, ela carrega consigo o calor que a gente quer tirar do processo da água de resfriamento, da torre de resfriamento, né? O nosso objetivo na torre de resfriamento não é evaporar a água, é fazer água fria, né? É baixar a temperatura da água que a gente vai utilizar no processo. A gente paga para isso o quê? Uma fração da água do processo, né? Que vai embora com a evaporação. E também tem a questão da energia elétrica necessária para fazer a movimentação com os ventiladores. Existem algumas plantas dessas que são num processo passivo, que daí elas não têm ventilador, mas eu também não sei dizer se não tem uma outra fonte de energia, tá? Eu acho que em alguns casos, em torres de resfriamento passivas, talvez haja uma injeção, uma pequena injeção de gás de combustão quente dentro desse processo. Então ele vai fazer com que aquela massa de ar que se aquece dentro do sistema, ela faz puxar o ar, ela sobe, né, a parte quente sobe e ela faz puxar o ar frio e seco do ambiente para fazer o resfriamento. Mas aqui nesse caso tem ventilador, tá? Então a água entra a 35 graus, ela sai a 22, tem ali um cantinho para água de reposição, né? E o que se resolve disso, o que a gente faz ali nesse caso, aqui tem uma cartinha psicrométrica muito, muito, muito simplinha, que sai desse livro ali, Efficiency Evaluation of Energy System, que tem o Senjo na brincadeira. E pelo sobrenome deve ter outros colegas dele, né? Do mesmo país. Mas acho que cada um está numa universidade ao redor do mundo, né? Baita equipe. Mas enfim, ali o que está acontecendo tem uma figurinha simplificativa ali em cima também, onde a gente tem uma entrada de ar seco que vai encontrar uma água sendo aspergida e vai sair então daí numa mistura, né? Vai sair para frente ali na saída como ar saturado. O que acontece ali, ele está mostrando que a temperatura de bulbo seco ela cai, a temperatura de bulbo seco daquilo que a gente está querendo esfriar, tá? Por quê? Porque é essa massa que a gente quer esfriar que vai ceder calor para que a água evapore e siga adiante na forma de vapor, tá? Então é por isso que a gente consegue. De onde é que vem esse resfriamento? Vem desse calor que a gente entrega para a água evaporar, tá? Então a temperatura de bulbo seco ali cai com o aumento da umidade relativa, tá? Acredito que até no próprio Senjo, o Senjo tradicional ali, o de termodinâmica tenha figuras, explique um pouco mais esse processo ali no capítulo de mistura de água e
e ar, vapor e ar, ok? Que é também introdução para o assunto de conforto térmico e alguns casos de refrigeração de alimentos também, ok? Que tem que manter a umidade controlada, não pode ser muito seco, porque senão a plantinha morre, né? Umas coisas assim. E também quando botam humano na brincadeira também, humano é cheio é umidade controlada, não pode ser baixa, não pode ser alta. Sistema eletrônico, nossa, não, sistema eletrônico também, quando a gente fala de data center, né, a gente que está tão acostumado hoje com a internet aí, né, enfim, faz parte da vida, faz parte do que a gente é já, né, exceto que algo aconteça, né, tem um livro muito legal que saiu ano passado chamado Infinite Detail, de um autor britânico bem legal, que faz essa brincadeira de... E quando a internet acabar, né, o que acontece? Mas enfim, o que eu quero falar da internet aqui, né, porque se eu não me segurar eu viajo muito, até falando sozinho, é que a internet ela não só consome eletricidade para fazer com que os computadores e os servidores continuem rodando, mas ele também consome uma quantidade equivalente, né, basicamente... Alguns data centers que não são lá muito moderninhos, eles gastam tanta energia com refrigeração quanto eles gastam com eletricidade para o computador, né? Então, eu tenho até um artigo publicado nisso aí, se eu não me engano, acho que de 2014, eu acho, que foi o do meu estágio, e que dá para discutir, que eu discuti um pouquinho esses valores aí, eu nem lembro mais o nome. É uma razão entre eletricidade consumida com refrigeração e eletricidade consumida com o computador em si, né? Mas eu vi esses dias um projeto também que comentava que a Microsoft está testando alguns data centers instalados dentro de uns containers fechados e está botando isso debaixo do mar, né? Tá botando isso na água do mar. Por quê? Porque dali consegue já ter um acesso a uma fonte fria muito próxima, né? Porque a água do mar está ali do lado, então é só botar um trocador de calor, que eles até comentam ser trocadores de calor similares ao que a tecnologia de submarino, a indústria de submarino utiliza, né? Então né, consegue jogar fora esse calor para o ambiente, para a água do mar, né? E consegue manter a umidade dentro desses containers muito baixos, tirando oxigênio e botando nitrogênio, né, para evitar oxidação. Mas em ambientes abertos, como, né, o data center que opera no ar, né, no ar vulgar que a gente vive, eles não podem ter temperatura, eles não podem ter umidade muito baixa, umidade relativa muito baixa, porque daí começa a rolar uns negócios de eletricidade estática ali no meio daqueles equipamentos, e também não pode ter umidade relativa muito alta, porque senão a corrosão, como ali aqueles equipamentos elétricos, né, são um empacotamento muito próximo de canal positivo com negativo, né, que são isolados ali dentro da plaquinha. A umidade, a umidade ela provoca oxidação, e essa oxidação ela basicamente anda para o circuito do lado, né? Porque ali ela tem talvez um alto potencial positivo, mas ali pertinho vai ter um caminhozinho com um potencial negativo, né? Então existe um caminho até, né? Essa oxidação ela percorre, ela vai lá causar curto-circuito, né? Então questão de data center e umidade também é uma conversa que a gente tem que... É uma conversa bem cuidada, tá? Não falta treta para resolver, não falta assunto para trabalhar, tá? O curso de vocês, essa área é muito legal, muito legal. E tem muita coisa para resolver aí, né? Podemos conversar aí em alguns trabalhos futuros a serem feitos. Aqui tem a temperatura de bulbo úmido, eu não sei se vocês já tiveram isso em alguma outra matéria, mas essa temperatura de bulbo úmido é uma forma de a gente medir a temperatura, uma forma de medir a umidade relativa que a gente tem, tem no ambiente, e se a gente conhece, quando a gente está falando de ar úmido, a gente precisa de três propriedades.
Então pode ser temperatura, pressão e temperatura de bulbo úmido. Né? Então a gente vai falar temperatura de bulbo seco, que é a temperatura que a gente conversa no dia a dia, e a temperatura de bulbo úmido. Como é que eu imagino esse negócio? Se o ar está com uma baixa umidade relativa, ele consegue ir lá naquele chumacinho de algodão ali e roubar a água que está ali dentro, um pouquinho da água que está ali dentro. Né? Por quê? A água ela vai pular por difusão. Né? A gente está falando de evaporação aqui, de água que vai para lá, vai para cá, mas a gente está falando só de temperatura ambiente. Ninguém está falando que essa água vai evaporar a 100 graus, né? De forma alguma. Ela vai evaporar por difusão, porque a água tem um máximo potencial, uma máxima concentração de água, enquanto que na camada vizinha tem uma concentração muito baixa de água, né? No caso de ar com umidade relativa baixa. Então vai rolar difusão. Vai acontecer difusão, tá? Então, se o ar em volta está um pouco seco, né, tá com uma umidade relativa baixa, ele vai roubar umas moléculazinhas de água daquele chumaço de algodão molhado. Então, se a moléculazinha ela pula para a fase gasosa, ela tem que absorver energia de alguma coisa, e o que ela vai absorver energia é do meio que ela está. Então ela vai roubar a água da partícula vizinha de água e do algodãozinho que está ali para poder passar para vapor. Só que nesse processo ela leva o calor embora, vai levando o calor embora daquele algodão. E aquele algodão vai esfriar até chegar a uma temperatura baixa o suficiente, aonde o algodão não vai mais ceder calor para a água que quer pular fora, porque ele já está numa temperatura muito baixa. Daí o que teria que acontecer para que ele baixasse mais a temperatura? O potencial lá do outro lado da água tem que ficar ainda mais intenso no sentido de secar. Né? Então, se a umidade relativa do ar baixa ainda mais, daí a água, a moléculazinha consegue vencer aquele novo potencial que surgiu, vai continuar roubando o calor do algodãozinho, o algodãozinho vai baixar a temperatura ainda mais. Se o ar externo estiver saturado, a água não tem por que pular. Então, a temperatura de bulbo úmido vai ficar muito parecida com a temperatura de bulbo seco. Tá? Eu tenho algumas coisas que eu não tenho compreensão completa disso aqui. Eu não sei, por exemplo, se a gente consegue falar de, na nossa atmosfera, ter uma umidade relativa de 100%. Porque na minha cabeça, quando isso acontecesse, choveria. Né? A qualquer superfície mais fria do que aquela do ponto de condensação ali, do ponto de orvalho ali, da temperatura de bulbo úmido ali daquele ambiente, ele iria condensar e deixaria de ter umidade de 100%, relativa de 100%. Mas temos condições aí, podemos ter condições de umidade muito alta. Eu achei bacana essa foto, e na edição em inglês o Sengel bota que a foto é dele. Achei bem legal. Eu também, se eu escrevesse um livro de termodinâmica e tivesse umas fotos legais, eu ia falar, eu que tirei essa foto. Ele fala aí que é uma poça de spray. Né? Então é algum local que está servindo para resfriar a água de algum processo. Né? Então, em vez de fazer uma torre de resfriamento, onde vai ter um escoamento cruzado, bonitinho, tudo favorável, né? Ele vai fazer essa aspersão da água aí na atmosfera, o que conseguir evaporar, beleza. Se ficou meio saturado em volta e não deu para fazer uma evaporação muito perfeita, porque já estava tudo muito saturado em volta, uma pena, né? Mas não vai esfriar tanto quanto poderia, se fosse com uma torre. Mas provavelmente aí é uma forma de fazer essa evaporação. Se bater um vento aí e ficar fazendo a renovação do ar aí, para que um ar novo e seco chegue, é uma forma interessante de pensar nesse resfriamento. Eu acho que é para isso, hein? Por que alguém faria uma poça de spray? Eu imagino que seja para isso. O que tem aqui? Aqui é o começo do exemplo, tá? Eu não vou... o que eu quero mostrar dele aqui? Tem dados ali, tá? O que precisa ser feito?
ele precisa fazer um balanço de massa de ar seco, tá? Então, todo o ar que entra, ele sai, porque o ar não faz parte da brincadeira, né? Ele não é interessante ter o ar entrando ali na água de reposição. Não é o sentido, ele vai colher a água ali. Então, todo o ar que entra vai sair, né? A diferença é que esse ar ele vai entrar em uma condição inicial de baixa umidade e vai sair saturado. Então, o ar vai entrar inicialmente com uma pequena fração de água. Então, vai ser a massa do ar que entra em 1 vezes a umidade absoluta em 1, tá? Por que aqui absoluta? Porque se a gente pega a vazão, os quilogramas de ar por segundo que entram, e multiplica pela umidade absoluta daquele ar, que é em quilograma de água por quilograma de ar seco, a gente vai ter o resultado desse produto, vai ser quilograma de água por segundo. Então a gente consegue ver quanto de água está entrando dentro daquele sistema ali. Daí como é que faz para calcular a umidade absoluta? Tem temperatura, pressão, temperatura de bulbo úmido, temperatura e pressão e umidade relativa. Até acho que é o Sengel que comenta, perto daquela figurinha ali do termômetro, com o chumacinho de algodão, que isso é um troço que está ficando meio ultrapassado, né? Porque já tem alguns sistemas que conseguem medir através da propriedade de um material que varia com a umidade, ele consegue já esses equipamentozinhos de forma eletrônica já fornecer para a gente um dado de umidade, e o Sengel ele comenta que é com um erro de 1%, né? Então, a cada segundo. Então, consegue fazer medições bastante rápidas e precisas aí. Então, por exemplo, se a gente pensar, ele comenta ali de um polímero que tem uma certa capacitância, uma certa resistência elétrica, conforme a umidade que está em volta, a umidade relativa. Então ele deixa passar mais ou passar menos a eletricidade, e com isso ele conseguiria fazer, né? A gente calibra, né? Tem que ter sempre uma calibração. Existe um efeito físico relacionado à umidade, né? Então a gente consegue, a partir da leitura, tantos milivolts é tantos de umidade, mudou para tantos milivolts é tanto de umidade. Daí a gente tem que calibrar com algo analógico, digamos, né, que vai nos dar para a gente uma base para calibração, ok? Mas aqui, então toda a massa de ar que entra sai, a massa de água, o balanço de massa de água é dado ali, entra a água em 3, entra a água com o ar em 1, sai água em 2 com a umidade do ar e sai água em 4, tá? E também, eu não gosto da forma como ele desenhou isso aí, porque às vezes a gente tem vontade de colocar o volume de controle exatamente onde ele desenhou ali, que é dentro daquele cilindrão ali, mas se a gente desenhar um volume de controle que passa por todas as entradas e todas as saídas, vai ficar mais fácil para a gente. Então ali, se a gente olhar o balanço de água, a gente tem entrada em 3, em 1 e também naquela água de reposição, né? Porque se no ponto 4 está saindo ali, se tem 100 kg de água fria saindo e 100 kg de água quente, de água morna entrando, e a gente tem uma umidade levando a água embora, é porque alguma coisa tem que fazer essa reposição da água, né? Então, eu gosto de colocar ali a água de reposição, um volume de controle que pega também a entrada da água de reposição. Por que ele não está colocando água de reposição ali para dentro da torre? Porque aquela água não vai para a torre, né? Ela vai para o sistema que precisa de 100 kg por segundo. Mas se considerar que a água de reposição está entrando na mesma característica, nas mesmas propriedades, na mesma temperatura e pressão da água de saída, daí a gente consegue fazer um balancinho de energia bem bacana aí. Se estiver entrando numa situação diferente, coloca essa situação diferente. O balanço de energia tem que ser verdadeiro de qualquer forma, tá? Então vamos lá. Daí, que nem eu fiz no S, eu não fiquei buscando ali depois, eu vou isolar tal coisa, tá?
eu meio que já perdi o hábito de isolar as coisas. Eu penso assim, essa aqui é equação tal, equação tal, equação tal, consigo me resolver com isso e deu. Tá? É cabeça de S, não é cabeça de Python, infelizmente. Tá? Balanço de energia. Onde é que entra a energia? Vai entrar energia no ar em 1, vai entrar energia e aquele ar tem uma entalpia, uma certa entalpia. Tá? Daí, pelo menos com a minha cabeça de S, eu vou pensar o quê? Eu vou lá e pegar as propriedades da mistura de ar com água, né? Ar e vapor, que eu vou ter que entrar com 3 propriedades, temperatura e pressão e umidade relativa, que é o que ele me fornece ali. Pronto, achei a entalpia daquela mistura de água e vapor, do estado 1, tá? Então, entra energia em 1, entra energia em 3, que vai ser como massa, vazão 3 vezes entalpia 3. Entra água de reposição vezes a entalpia da água de reposição, que eu vou dizer que está a 22 graus também. E sai onde? Sai a energia no ar em 2, que carrega a umidade, mas é a entalpia da mistura. E sai energia no ponto 4, tá? Que é aquela água que sai a 100 kg por segundo, também a 22 graus. Fechou. O que mais que a gente precisa de informação? É só deixar explícito que a massa 1 é igual a massa 2 e deu. Tá? O nosso sistema se resolve. Daí ele pede aqui, o que ele pede? Ele pede qual é a vazão volumétrica do ar para a torre de resfriamento. Isso é importante porque daí vai ajudar a gente a fazer o dimensionamento do ventilador que tem que estar ali dentro, né? E do ventilador. E ver talvez como é que é a perda de carga ali, né? Porque daí a gente tem que deixar a entrada de ar, né? Então esse ventilador não vai ficar rodando no vazio, né? Ele vai rodar para vencer uma certa queda de pressão aí, né? Então tem que fazer essa continha aí, mais ou menos. Okay? E depois ele pede qual é a vazão máxima de água de reposição necessária. Por quê? A gente tem que saber se a gente tem isso suficiente, né? Para fazer essa reposição. Ok? Por isso que, mesmo que existam torres de resfriamento, a gente não consegue ficar longe da reposição. Ok? Tem que repor. Botei aqui, ó. Compartilho com vocês essa angústia. Se essa planta estivesse operando em Joinville, o que seria dela amanhã, às 6 da manhã, com a umidade relativa de 99%? Né? Não sei. Eu não sei. Tá? O que eu pesquisei é que vai ser que nem a gente suando. A gente morre num calor, num ambiente saturado? Não, as pessoas vivem em Joinville, né? Tudo bem que elas vivem com um clima que eu acho terrível. Para mim, o inferno ele seria, se existir, o meu inferno é quente e úmido, né? Então, não é legal. Para mim, não é. A gente morre numa situação dessa? Não, a gente vai, sei lá, trocar calor de que forma, né? Né? Talvez por uma condução miserável, né, com o ar, uma convecção externa ali, né, com o ar, sem essa maravilhosa capacidade do resfriamento evaporativo. Botei aqui, fiz um Szinho aqui que eu deixei aqui o programinha caso vocês queiram ver. E até mudei algumas condições ali, eu até brinquei ali, coloquei a umidade relativa em 1. Ele roda, né? Ele fala ali da água de reposição dele. Deixa eu ver se está aberto aqui. Tá aberto. Que maravilha. Então, ó, deixei aqui a umidade relativa. Deixa eu resolver primeiro aquilo ali que ele tem. A diferença é que... Ó, esse aqui é o dado do condensador de vocês, tá? Eu vou voltar ao que estava. Deixa eu ver se tem mais alguma mudança. Não, acho que só. Então, aqui, ó, a água de reposição, naquele exemplo dele ali, por hora, ele precisa de 5 toneladas de água por hora a ser reposta, tá? Ele tem uma vazão de ar que é... Será que é o V1? Deixa eu ver. É o V1. O V1 hora. Tem algum V1 hora aqui? Não, não tem um V1 hora.
mas eu tenho uma massa 1, ora. Então ele precisa aqui de 272 toneladas, quilogramas de ar por hora. Deve ser, né? Acho que é isso aí. Então é uma vazão grande de ar, ó, 63 metros cúbicos de ar por segundo para fazer aquilo ali, né? E quando a gente coloca aqui a umidade relativa em 100%, ele roda. Ele ainda roda. Daí ele mostra ali, ó, que a massa de reposição, vamos ver o que a massa de reposição faz, né? Estou mudando a umidade relativa aqui, ó. Deixa eu limpar isso aqui. Só um pouquinho, eu sei que paciência vocês têm, um monte. Vou mudar a umidade relativa de 40% para 100%. Ele roda. Eu estou informando o quê? Que a temperatura de saída do ar é 30 graus. Eu estou impondo isso. Então eu estou dizendo, ele sai saturado a 30 graus. Ele está entrando saturado a 20 e saindo saturado a 30. Né? Então é como se fosse uma mistura ali, né? Não vai ser um negócio pera. Não, até rola. Ó, falando sozinho às vezes me ajuda. Por quê? Se o ar de fato sai, né? Se o ar aumenta de temperatura e sai a 30 graus, beleza, ele sai a 30 graus saturado, ele entra a 20 graus saturado, só que a capacidade de absorver água do ar aumenta quando ele aumenta de temperatura, né? Então, talvez role ali um contato com, vamos pensar, né? Tem um escoamento em contracorrente do ar com uma chuva de partículas super fininha de água, né? Um spray fininho, numa vazão bem alta. E, né, dada a oportunidade ali de contato entre esses dois escoamentos, entende-se que o ar vai aumentar de temperatura por convecção-condução, né? Se ele aumentou de temperatura, ele consegue absorver um pouquinho mais de água, então ele gera uma umidadezinha, um resfriamentozinho evaporativo. Daí ele esquenta um pouquinho e assim vai, né? A gente não conta com a capacidade favorável inicial de já encontrar um escoamento de água a contracorrente e fazer um resfriamento evaporativo de cara, simplesmente pela diferença pela ainda capacidade de absorver água, né? Então vai ter que dar oportunidade para que ele esquente e tudo mais. Desagoniei um pouco. O que a gente pode observar aqui, ó? Que a vazão de água de reposição, ela caiu, ó, de 241 toneladas por hora, ela caiu para 369 toneladas por hora, né? Opa, não, ela aumentou. Desculpa, ela aumentou. Perdão, isso aqui é a massa de ar. Tá? É a massa de ar. O M1 é a massa de ar. Então, ó, quando estava em 40% de umidade, podia ter uma vazão ali de 241 toneladas de ar por hora, né? Quando a umidade relativa foi para 100% de entrada, ficou um sistema desfavorável. O que vai ter que fazer? Bota esse ventilador para funcionar e vamos fazer esse negócio da conta. Tá? Então, tem que aumentar a vazão de ar para fazer da conta desse sistema desfavorável. O que acontece com a massa, com a água de reposição por hora? A água de reposição por hora cai, porque evapora-se menos, né? O ar que entra está conseguindo absorver menos água, né? Então ele não vai conseguir fazer ele não vai pegar tanta água para ir embora, certo? Então a quantidade da água de reposição diminui. Achou isso tão legal? Vamos fazer o nosso caso aqui, ó. Eu vou tirar esse desfavorável aqui de 100%. Não, esse aqui não, esse aqui é o padrão. Eu vou voltar aqui para os 60%. Eu vou deixar aqui a temperatura T3, que é a saída da água. Perdão, é a entrada da água quente em 39 e a saída da água fria 29, que é a condição do trabalho de vocês, tá? E lá no trabalho de vocês, o condensador precisa de uma vazão
de uma vazão volumétrica de 4.500 kg por hora. Perdão. Isso aqui é metro... tá certo. 4.500 metros cúbicos por hora. Tá, eu até botei a vazão ali, tô dividindo aqui, ó, no ponto 4, tô dividindo pela densidade, tá? Para calcular aquele negócio ali, então tô dividindo pela densidade. Então, vamos lá. E aqui, ó, vamos pegar a tabelinha, né? Tá tão legal a tabelinha. De novo. Ó, daí aumentou. A água de reposição para a caldeira de vocês precisa ali, ó, de 64 toneladas de água por hora entrando. Né? Ainda um bocado, né? Não tenho lá muita noção, né, do que são 64 toneladas de água. É uma caldeira que opera que gera 100, acho que é 100 quilogramas, 100 toneladas de vapor por hora, né? Só que num ciclo fechado. Então, aqui a parte da água, na parte da água de resfriamento, precisa repor aí, ó, 64 toneladas de água por hora. Eu acho que é isso, tá? Não sei se eu tô me confundindo com algo aqui. Tem algo muito desfavorável acontecendo aí, que é, eu tô dizendo que a água vai esfriar. Não, ela entra a 20 graus, né? Beleza, ela entra a 20 graus. Se a gente brincar um pouquinho, vamos brincar? Num diazinho friozinho, vamos pensar uns 10 grauzinhos, a coisa dá uma melhoradinha, acredito. Ele caiu para 57, nessa umidade baixa. Num diazinho mais quentinho, vamos botar aí uns 29, uns 28, vamos botar perto do ruizão ali, né? Eu tô com medo de estar quebrando. Eu fiquei com medo de quebrar a primeira lei aqui, mas é que eu tô confuso. A água tá entrando a 39 e o ar tá entrando a 28, só que em contracorrente. Né? Eu preciso que ele saia, que a água se esfrie até a 29. Vamos ver se eu botar 30 aqui. Tem que ver, hein, se eu não tô quebrando a primeira lei aqui, hein? Que bom, travou. Talvez esteja. Talvez esteja. Tá. Então, a evaporação não vai conseguir fazer milagre ali, né? Ele vai, ainda assim, ele precisa trocar calor, né? Então não tem o que fazer. Só vai trocar calor do quente pro frio, né? Ok. Isso aí. Adoro quando o S trava me dizendo, querido, tá vacilando, hein? Condensador de vocês aqui, ó, que eu tava comentando agora. Isso aqui que vocês vão modelar, tá? Só que vocês vão modelar a parte de dentro. Vocês vão considerar que fora tá constante. A água sempre vai entrar a 29 graus, sempre vai sair a 39, tá? Numa vazão de 4.500 metros cúbicos de água. Então é como se isso fosse o que a legislação ambiental permite que a gente pegue do rio e devolva para o rio, tá? Se no nosso caso fosse um rio, tá? A gente pega a água do rio a 29, usa ela, né, os 4.500 metros cúbicos de água e devolve ela no rio a 39, né? Os peixinhos ficam mais quentinhos, né? Ficar um pouquinho mais morninho. Falo isso para meus amigos biólogos especialistas em peixe, eles sabem que eu tô brincando. Mas o que vocês vão fazer, tá? Considerando isso, considerando que a parte de fora tá constante, que vocês estão aproveitando, vocês estão usando o limite que a legislação ambiental permite de vocês, fazendo de conta, tá? Eu quero que vocês modelem o condensador, a parte interna dele, para que ele varie a temperatura de condensação conforme a vazão do condensador muda. A vazão do condensado muda, tá? Por que a vazão do condensado muda? Porque vocês na caldeira de vocês, no sistema de vocês com sistema de cogeração, vocês têm um processo ali, né? E aquele processo, ele tá ali para enviar vapor para uma indústria da região, tá? Só que aquilo ali pode ser um processo intermitente. Então eu quero que vocês modelem o condensador para mostrar o que acontece com o condensador quando a vazão é máxima, né, que é
quando o processo está desligado, né, e o vapor ele consegue expandir em maior quantidade na turbina, então o condensador tem que dar conta de uma vazão maior de condensado. E também quero que vocês comparem para a condição onde o processo está ligado em 100%, né, que acho que são 6 e poucos quilogramas por segundo que ele mandaria ali para o vizinho. Então, a vazão que passa pelo condensador varia, porque parte do vapor vai ser condensado lá na indústria, né? Então, eu quero que vocês mostrem, mantendo essa capacidade do condensador externa ali constante, o que vai acontecer com o condensador internamente, ok? Os dados que vocês vão usar, vocês vão fazer. Vocês vão considerar primeiro vocês vão considerar uma condição de projeto, tá? A condição de projeto de vocês diz que o lado frio entra 29 e sai 39,5 com uma vazão de 4.500 metros cúbicos de água, ok? E do lado frio entra a vazão de 100%, tá? Perdão, do lado quente. Entra a vazão de 100% do condensador, que é a vazão lá quando o processo está desligado, tá? É o máximo que ele tem. E ele condensa a 51 graus. Isso é o caso padrão. Daí, vocês vão calcular um epsilon, tá? Um valor epsilon, que eu até recomendo que vocês coloquem de fato o valor numérico, tá? Porque essa variável, T quente de entrada, ou que seria a temperatura de condensação, ela vai variar no futuro. Mas eu preciso que ela seja utilizada, o padrão de projeto agora, em 51. Então, quando vocês forem calcular o tal do epsilon, lá do método epsilon-nut, utiliza de fato o número, tá? Utiliza 29, 39,5, 51, sei lá o quê, porque esses valores não vão mudar. Esses são os valores de projeto, tá? Eu preciso que vocês calculem o epsilon de projeto para que vocês me calculem o valor do UA de projeto. Eu entendo que o UA, ele é como se fosse uma identidade do trocador de calor. Ele vai ser constante, absolutamente constante? Não. Mas naquele livrozinho ali que o Senjo fez de parceria, ele até comenta, proporcionalmente às outras mudanças que acontecem no condensador, a variação do UA é muito pequena. Então dá para considerar que é um valor constante. Ok? Então vocês consideram daí que o UA de projeto é constante, daí vocês descobriram qual é a identidade desse trocador de calor de vocês, tá? Tem que fazer uma contazinha, tem que usar a primeira lei, tá? Por quê? Além de calcular o epsilon, não, eu acho que daí é meio direto, né? Do epsilon já sai do UA direto, tá? E depois do UA vocês vão utilizar ele no Q igual a delta T, Q igual a UA vezes ΔT média logarítmica, tá? Q é igual a UA vezes ΔT média logarítmica. Por quê? A partir do momento que vocês conhecem o UA, quando vocês variarem a quantidade de calor que o condensador tem que dar conta, tá? Que é o Q, que do lado da água vai ser vazão 4 vezes diferença de entalpia, tá? Mas é que a vazão 4 varia. Então, se a vazão 4 varia, a quantidade de calor que o condensador tem que dar conta é menor. Daí, o ΔT média logarítmica pode ser maior. É isso? Para manter o A constante. Eu não lembro se aumenta ou diminui. Deixa eu ver. Ele tem que aumentar. Ele tem que aumentar. É isso aí. O ΔT média logarítmica vai ter que aumentar. Tá? Então, coisas vão acontecer nesse trocador de calor, tá? Vai aumentar por quê, né? Então, é isso que eu quero que vocês façam, ok? Não é difícil. Eu acabei de passar com vocês o processo que vocês vão fazer, tá? Galera que tá fazendo no AS é meio que direto, tá? Vocês vão ter um problema. Para quem for fazer no AS, vai ter um problema de cara. Quando vocês forem rodar o programa pela primeira vez, ele vai bugar, mesmo que depois vocês tenham feito tudo bonitinho, tá tudo certinho, todo número de igual de variável, equação invariável, ele vai dizer que tem algum troço querendo fazer uma divisão por zero. Daí o que vocês têm que fazer? Vão lembrar que no ΔT média logarítmica é o que? A ΔT1 menos o ΔT2 dividido por ln de ΔT1 sobre ΔT2. Vocês precisam criar a variável ΔT1 e a variável ΔT2, que vai ser correspondente daí às temperaturas aí que vocês vão ter.
E daí lá no chute do S, que no meu caso aqui é apertando F9, tá? No de vocês aí eu não sei se é igual, mas é esse valorzinho aqui, ó. Cadê? Ah, é aqui, ó. Sempre esteve ali, eu que não sabia, tá? Então no S aqui do ladinho da caixinha azul e amarela que vocês pegam as propriedades. Então aqui, ó, variable info, tá? E daí vocês vão fazer o quê? Vocês vão mudar o chute do delta T1 e do delta T2, porque inicialmente os dois têm com um chute igual a 1. E a primeira coisa que o S vai tentar fazer é fazer a divisão de 1 por 1 dá 1, ln de 1 é 0, tá lá dividindo por 0. Tá, então bota tipo 20 e 30. 20 para um, 30 para outro. E roda, ele vai se achar. Ele só precisa sair desse primeiro bugueiro de divisão por 0, tá? Galera do Python, desejo... Vocês são foda. Vai dar certo. Ok? Deixa eu ver se é isso. É isso. Mais na próxima aula. Obrigado, pessoal.